Para continuar falando sobre isso, eu escolhi um tema, princípios para um ano frutífero, falando sobre o ano da frutificação. Princípios para um ano frutífero. E a palavra de Deus está repleta de pessoas, de conselhos, de histórias, de pessoas que foram bem-sucedidas, frutíferas, mas eu escolhi hoje um tema, um texto de alguém que no Novo Testamento, acredito que tenha sido, depois de Jesus Cristo, a pessoa mais frutífera, mais bem-sucedida, mais que deixou frutos para nós, deixou metade do Novo Testamento, foi ele que escreveu, que é do apóstolo Paulo. E algumas coisas, alguns princípios que ele deixou nesse texto, 2 versículos apenas, queria ler com você. Filipenses capítulo 3, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele escreve da prisão. Imagine, ele se encontra num período, num ciclo ou num ano, onde ele começa o ano preso. Mas olha só o que ele escreve, olha o que ele está escrevendo, ele está produzindo, ele está frutificando dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão ele escreveu pelo menos 4 cartas, mas se tem discussões que ele escreveu mais 4 outras cartas. Então 8 cartas calcula que ele escreveu na prisão. Isso que hoje gera fruto na minha vida, em todas as pessoas que leem a Bíblia, foi produzida num lugar complicado. Mas isso é para mostrar que quando nós estamos com a bênção do Senhor, nós podemos produzir aonde quer que o Senhor nos colocar. Porque o que nos faz produzir não é o local, mas sim é a bênção do Senhor para as nossas vidas. Paulo diz o seguinte em Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui você pode, mas não entendi, aqui faz parte de um contexto maior, que ele começa no capítulo 3, ele está trazendo conselhos, ele está ali, essa igreja estava sofrendo influência de alguns hereges, de alguns líderes que estavam começando a querer trazer ensinos diferentes. Não, agora não é só a fé em Jesus Cristo, você buscar o conhecimento de Jesus Cristo, não, a gente tem que retroceder, a gente precisa voltar a praticar a circuncisão, a lei do Antigo Testamento não é só apenas pela fé, a gente precisa voltar os ritos, a gente precisa voltar, eram a seita dos judaizantes. Mas também tinha outro grupo, o grupo dos libertinos, que entendiam a graça, porque Paulo pregava a graça, então eles falaram, não, para que a graça possa superabundar em nós, a gente precisa dar a vazão para o pecado, a nossa carne precisa experimentar. Era aquela turma que dava desculpa para poder pecar, para poder satisfazer o seu ventre, e essa expressão é uma que Paulo usa, querendo dizer, é aquele pessoal que só está falando, inventando coisas aí para poder satisfazer os seus prazeres carnais, os seus prazeres. A gente vê muita gente hoje inventando doutrina unicamente para poder satisfazer os seus prazeres. Isso acontecia aqui nessa igreja. E Paulo ele começa a falar, gente, para. E ele começa, se você for para o versículo 1 aí, olha só que interessante. Versículo 1 desse mesmo capítulo. Paulo diz, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Paulo está escrevendo de novo, ele está falando assim, por que é uma segurança para vocês? Porque vocês, quanto mais eu ensino vocês, mais vai ser uma segurança, porque é só virar as costas,
naquela época não tinha internet, você imagina, porque hoje a gente prega, você vai para a tua casa, você liga a internet, tem mais 15 mil pastores lá falando, e daí tem pastores judaizantes, tem pastores libertinos, tem pastores, e daí sem falar os líderes, os profetas, os não sei o que, gente falando para todo tipo. Então por isso que às vezes o pastor, não é cansativo para o pastor repetir algumas coisas, e é segurança para vocês, a gente às vezes poder falar, refazer, repregar algumas coisas, alguns ensinos, e Paulo está falando isso, e Paulo começa a falar, refutar essa questão da circuncisão. Gente, não vamos achar que a questão da salvação tem a ver com a gente ter que voltar a circuncidar, ter que voltar a fazer alguns ritos lá, porque se fosse isso, eu teria motivo para me orgulhar. Se a questão do ser salvo, de alcançar a vida eterna, alcançar a salvação, tivesse a ver com ser um bom judeu, eu teria muito motivo para isso, porque eu sou judeu, circuncidado no 8º dia, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo eu era perseguidor da igreja. Ele começa, se você ler até o capítulo 12 aí, você vai ver, e ele fala o seguinte: mas olha, tudo isso que a nossa carne quer o fazer, e hoje a gente poderia trazer para a atualidade, não, sabe por que eu vou ser salvo? Porque eu vou na igreja, eu não falto um dia, porque eu toco, porque eu prego, porque eu oro de joelho, porque eu oro 10 horas por dia, porque eu dou esmola, porque eu vou daqui não sei em que cidade de joelho, porque tudo isso daí, falando, não, se for para a gente se orgulhar de ser crente por causa dessas coisas, Paulo fala, eu teria muito motivo para isso. Mas eu quero dizer que tudo isso eu considero como nada perto comparado a conhecer a grandeza. Ele leva todo o foco para Jesus. Olha o que ele fala no versículo 9. Versículo 9, e ser encontrado, a partir do versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha o versículo 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Daí vai para o versículo desses textos que eu li. Paulo está falando assim, meus queridos, vamos parar, não deixa se seduzir por esses evangelhos, por essas conversas de um monte de coisa que tem falado. A questão é Jesus. Você quer ser frutífero? Você quer ser um bom cristão? Olhe para Jesus, conheça Jesus, queira participar da sua morte, ou seja, se permita morrer o teu eu, esse negócio de, porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu faço aquilo. Não, esse desejo da gente querer ser, e religioso tem muito com isso, porque eu oro, porque eu faço, porque eu vou na igreja, não sei o quê. Faz morrer tudo. Agora a gente precisa, tudo isso é nada. Eu que era o religioso mais top, eu considero tudo isso como esterco, porque eu quero conhecer Jesus, e esse conhecimento é pela fé, pelo que Ele fez, não pelo que eu faço, pelo que a gente faz, não, é tudo por Ele, para Ele, porque dele, por Ele são todas as coisas. Daí só que ele não começa, daí você fala assim, nossa, esse Paulo é demais. Daí ele fala, só que tem um detalhe, eu mesmo não alcancei ainda isso. E eu queria, quando eu falo alguns princípios para um ano frutífero, Paulo ele costuma usar algumas figuras, por exemplo, ele usa bastante figura de atleta, de soldado, que por si só já traz alguns valores e princípios fundamentais
para o cristão, como disciplina, disposição, entrega, resiliência, etc. E são princípios e valores como esse que é fundamental para que nós tenhamos uma vida frutífera, porque Jesus em João 15, ele fala: sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira verdadeira, o ramo que estiver conectado em mim, esse vai dar muito fruto. Daí você entende Paulo que ele está falando, enquanto eu era tudo isso, enquanto eu cumpria a lei, fazia o que a igreja falava, eu fazia não sei o quê, eu não frutificava, pelo contrário, eu tirava a vida, eu matava, eu perseguia a igreja, tudo isso que as pessoas, enquanto todo mundo achava, nossa, Saulo de Tarso, aquele cara que tinha moral, eu não frutificava, sabe por quê? Porque eu não estava conectado à videira. Agora eu considero tudo isso como esterco para eu poder me tornar um ramo. Eu estou em busca da videira, eu quero conhecer a videira, eu quero me conectar à videira, porque se eu me conecto à videira, eu vou dar muito fruto. E Paulo começa a dar fruto, e ele deixa tudo. Só que alguns princípios que eu vejo nesse texto e vejo em Paulo, para que ele pudesse se tornar o que ele se tornou, e o que a gente pode se tornar nesse ano, a vir ser e fazer, alguns princípios. Primeiro, nós precisamos ter uma santa insatisfação. E eu coloquei uma santa aqui, porque insatisfação só, você pode ser eu tenho uma insatisfação porque eu não tenho aquele carro, eu sou insatisfeito com isso, mas eu quero colocar uma santa insatisfação, ou uma insatisfação nobre, que é a insatisfação da gente perceber que ainda falta e sempre vai faltar em nós algo para a gente alcançar, porque o nosso alvo é Jesus. Você já consegue levar um tabefe e falar assim: Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz? Eu acredito que a gente não está nesse nível. Vai depender da pessoa. Se a pessoa for muito maior, muito mais forte, acho que naquela hora você vai ficar mais crente. Você vai olhar, você vai falar assim: ai, Pai, perdoa-lhe, porque eu não tenho condição de bater nele. Se for alguém mais fraco, você não vai falar: Pai, perdoa-lhe. Você vai querer fazer justiça. Você vai perceber que você não é tão crente assim. Então, o fator se você é crente ou não vai depender do tanto que você se garante. Então, a gente vai precisar perceber, e a gente percebe que Paulo, quando ele fala, ele está ali ensinando uma igreja, ele está preso por Cristo, por amor a Cristo. Ele já falou que ele deixou tudo, ele abandonou toda a posição, dinheiro, fama, por Jesus. Ele está ali como missionário, indo nos lugares, falando, ele está sofrendo por amor a Cristo. Ele está numa prisão ensinando, evangelizando, produzindo, frutificando, mas no quesito dele, ele podia falar: então, meus queridos, vocês precisam ser igual eu, porque vocês percebem que eu já estou pronto. Não, ele fala: quanto a mim, eu ainda não alcancei isso que eu estou buscando. Versículo 12 fala: não que eu já tenha obtido. Quando ele fala, eu estou buscando conhecer. Por isso que a palavra de Deus fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque a gente vai conhecer hoje, mas amanhã tem mais, depois da manhã tem mais. Hoje é uma experiência, por isso que a vida cristã é de glória em glória, de glória em glória. A gente nunca vai conhecer tudo, a gente nunca vai experimentar tudo. A gente vai viver, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, 30 vezes. A hora que a gente estiver lendo a 31ª, a gente vai perceber que a gente não sabe, que a gente está aprendendo mais, porque as coisas espirituais, elas são infindáveis, nós somos limitados, mas à medida que a gente caminha no espiritual, a gente vai percebendo: nossa, eu não sabia. Daí amanhã você caminha mais um pouco no espiritual: nossa, eu não sabia. Ai, amanhã de novo: nossa, eu não tinha experimentado isso. A gente percebe que quanto mais a gente caminha em direção a Cristo, a gente vai percebendo que a gente não sabe, e a gente vai percebendo que a gente não experimentava. Hoje, como eu cresci num lar cristão, eu cresci ouvindo experiência. Eu há 5 anos sou como pastor titular. Esse ano foi diferente do segundo ano como pastor, porque
A cada ano eu me aprofundo mais, a cada ano eu leio mais, a cada ano eu oro mais, a cada ano eu experimento o poder da morte, porque eu preciso mortificar a minha carne por algumas coisas, eu preciso ir matando cada vez mais o marinho, para que o Espírito Santo possa fluir cada vez mais. Eu vou experimentando o poder da ressurreição, e cada ano que eu percebo, eu falo assim, eu quero mais, eu quero mais. Por isso que você vai perceber homens de Deus e mulheres de Deus, sempre querendo mais de Deus, porque as coisas espirituais, elas são ilimitadas. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos dá espírito sem medida. As coisas espirituais, e nós só vamos ser frutíferos na medida que nós vamos nos conectando a essa videira. Na medida que eu vou conhecendo Jesus, eu vou recebendo mais dele. Na medida que eu vou me aprofundando mais nele, ele vai fluindo mais na minha vida. E na medida que a gente vai se fundindo, a gente vai se tornando um, porque é isso que ele fala, eu quero que ele seja um conosco, eu quero que ele seja um comigo, assim como nós somos um, é uma fusão, assim como Jesus é um com o Pai, o que Jesus está falando, eu quero que ele seja um conosco, é uma fusão absurda, mas a gente, não, mas como que a gente faz isso? Tendo essa insatisfação. Se a gente começa esse ano achando que o ano passado, não, acho que o que eu tenho para experimentar na vida espiritual, e aqui vai, na vida espiritual e na vida, porque a gente não tem duas vidas, a gente que costuma segmentar, ter uma vida espiritual e uma vida secular, não, é uma vida só. Mas na medida que a gente se aprofunda e experimenta mais a vida espiritual, mais a vida em todas as áreas, ela se torna frutífera, ela se torna abundante. Na medida que eu cresço mais na vida espiritual, automaticamente eu cresço mais na minha vida familiar, eu cresço mais na minha vida profissional, em todas as áreas, porque o que acontece? É a seiva da videira passando por mim e fluindo aonde quer que eu esteja e frutificando como pai, como filho, como funcionário, como patrão, como aonde eu estou, eu começo a frutificar, porque eu estou crescendo em direção a Jesus. Amém, meus queridos? Uma santa insatisfação. Paulo não se acha pronto, perfeito. Ele sabe que precisava prosseguir, melhorar. Paulo já tinha deixado, como eu falei, tudo, estava preso, mas mesmo assim sabia que faltava. Meu querido, meu desejo nessa noite e nesse começo de ano é que a gente possa voltar para casa hoje e falar, Senhor, eu quero mais. Se Paulo, nessa fase da vida, estava falando, eu quero experimentar a Cristo, eu quero conhecer o seu poder, eu quero, não que eu já tenha chegado, não que eu já seja, mas uma coisa eu faço. E ele não para só para falar, porque às vezes no final do ano a gente chega e analisa, nossa, eu podia ter orado mais, eu não orei, eu não cuidei da minha vida espiritual, eu podia ter sido melhor pai, eu podia ter sido melhor cônjuge, eu podia ter sido isso, eu podia ter feito tanta coisa. A gente até consegue perceber que nesse ano, esse ano a gente podia produzir muito mais, mas a gente para aí. Então o descontentamento, não é o descontentamento, a insatisfação até brota, mas a gente não faz nada. Paulo não para na insatisfação santa. Ele nos ensina uma outra virtude ou um outro princípio para nós nos tornarmos pessoas frutíferas esse ano, que é dedicação ou determinação. Versículo 12, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13, ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Paulo, ele está falando assim, ele está ensinando os irmãos e ele está se colocando de exemplo. Meus queridos, eu sei que não é fácil, eu sei que a vida cristã, eu sei que vocês estão passando por lutas, eu estou preso aqui, mas eu não paro.
eu me dedico, eu sou determinado, a minha vida não foi assim, vou deixar tudo para seguir a Jesus. Nossa, mas seguir a Jesus não é fácil, é difícil. Meu querido, eu quero dizer que nascer é difícil, quero dizer que existir é difícil. Você quer sossego? Pede para Deus te levar, porque daí lá vai ser, depende, né? Se você tiver certeza da salvação. Porque dependendo de onde você for, não vai ser sossego não. Lá, dependendo para onde você for, fala que é um tormento infindável, onde o bicho não acaba. E essa figura é muito forte, falando sobre o inferno, que é real, que existe, uma eternidade onde você vai passar o resto da vida sendo atormentado, o resto da eternidade, e eternidade não tem fim, então é o resto do fim, não tem fim, e você entendeu. Mas a questão é o seguinte, tudo, para você ser uma boa mãe, você tem que se dedicar, para você ser um bom funcionário, você tem que se dedicar, para você ser um bom aluno, você tem que se dedicar, para você fazer qualquer coisa na vida, você tem que se dedicar. Por isso que eu falei, domingo, tem muita gente que fica assim, Deus, vou para a igreja porque eu quero que Deus me abençoe, quero que Deus me arrume um trabalho. Tem gente que quer, vou passar no vestibular. Não, você não estudar, você pode orar, mas você tem que estudar. Você tem que trabalhar, você tem que ser excelente naquilo. A Bíblia fala para você ser excelente. Tem um monte de conselho na Bíblia. Daí você não segue nada. E você acha que você ir na frente da igreja num apelo, vou orar para quem quer passar em concurso. Vou lá. Deus, ele pode fazer milagre, mas ele não vai contra os seus princípios. Ele fala ser fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Você não é fiel. Você não é fiel aonde Deus te coloca, você não é fiel no teu trabalho simples, mas puxa, então vamos fazer o seguinte, como eu sei que eu não vou conseguir um trabalho bom, eu vou jogar na mega da virada, porque vai que eu fico rico, porque eu sei que se depender da minha força de vontade, se eu depender do meu, então vamos jogar na Mega Sena, ou não, vamos começar a postar nesses joguinhos de celular, de jogo, de tudo assim, porque daí a gente consegue ficar rico. Vamos fazer um monte de coisa que está fazendo, a gente vai ficar rico. Não, meu querido, o que vai fazer você ser abençoado é você ser dedicado, diligente, você ser determinado. A palavra de Deus fala, determinando você algo no seu coração, seja firme e o Senhor vai te abençoar. Isso daí é provérbios, sabedoria. As pessoas, não, Deus, você pega algo, não, vou fazer isso. E é isso que Paulo está falando, olha, eu não alcancei isso que eu estou ensinando vocês, mas eu faço o seguinte, eu estou prosseguindo, uma coisa eu faço, eu persigo, eu persisto, eu insisto, eu prossigo. Agora às vezes a gente está na igreja, não, eu ouço uma palavra, não, eu vou me dedicar, eu vou orar mais, eu vejo o poder da oração, eu vejo que eu preciso, quando eu ouço uma palavra, eu me animo, mas daí chega no outro culto, eu estou cansado, eu não vou. Daí eu ouço um monte de coisa, eu fico na internet, eu fico na televisão, ouvindo um monte de baboseira, daí eu fico desanimado, Deus, por que esse desânimo? Porque você não se dedicou em ouvir a palavra dele, você não se dedicou a fazer com que a palavra de Deus habite ricamente em você, para que você realmente seja sempre uma pessoa animada, pessoas que ouvem, pessoas que leem, pessoas que se enchem da palavra de Deus, elas estão sempre animadas, porque é a fé que dirige elas, porque elas sabem que a última palavra vem de Deus, elas sabem o que elas precisam fazer, e elas sabem que a vida delas está sempre nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Muitas vezes reconhecemos que falta, que precisamos prosseguir em orar mais, ler mais, nos esforçar mais, mas não estamos querendo nos dedicar, não somos tão determinados como Daniel. Todo mundo acha lindo a história de Daniel, na cova dos leões, essa todo mundo conhece, mas você conhece a história antes da cova dos leões? Que ele foi como um escravo,
e chega lá diante do rei, diante de um banquete, diante de tudo, ele, você vai ter uma mordomia aqui, por causa da tua inteligência, por causa de, porque você é um nobre, porque você vai poder se deliciar com os banquetes do rei aqui, com toda a comida, com todas as festas, com toda a orgia, agora você está longe, esquece o teu Deus, esquece a tua cultura, esquece a tua religião, esquece tudo aquilo, e agora você vai aprender, agora você vai se tornar um babilônico, você vai conhecer. Versículo 8 do primeiro capítulo diz assim, Daniel, contudo, decidiu, tem algumas palavras, determinou em seu coração, ou decidiu firmemente, ou propôs firmemente em seu coração. Daniel chega num lugar, e ele não fica assim, eu vou orar se Deus quer. Mas é difícil, né? Olha, para um jovem de 16 anos, adolescente, vou poder, lá não podia comer isso, lá não podia comer aquilo, lá não podia ver isso, não podia fazer aquilo. Na igreja fala que não pode, agora que pode, tudo. Não. Daniel determinou em seu coração que ele não ia se tornar impuro com a comida do rei, com o banquete. Esse negócio de determinar no seu coração, ser determinado, ser dedicado. A gente com essa questão, você vai mudar sua dieta, seu estilo de vida. Se você não for determinado, você não consegue. Você vai mudar o teu estilo de vida espiritual. Eu vou começar. Não, eu queria ter tanto mais disciplina espiritual. É isso daí, disciplina. Se você não tiver dedicação, se você não tiver esforço. Puxa, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Você não tem vontade disso. Não, você tem que ser dedicado, assim como você é dedicado em várias coisas. Eu não tenho facilidade de evangelizar, de testemunhar. Meu querido, se a gente não determinar algo, e aqui vai para a questão de frutificar sobre o evangelismo, se a gente não determinar para falar assim, não, esse ano eu quero trazer um visitante, nesse ano eu vou tentar trazer um amigo, eu vou tentar trazer 2 amigos, esse ano eu vou tentar gerar um fruto para o reino, eu vou tentar trabalhar com uma família, eu vou tentar trabalhar com um casal, eu vou tentar. Se a igreja primitiva não fosse dedicada e determinada em cumprir a vontade, a ordem do Senhor, talvez eu e você não estivéssemos aqui. Agora, talvez, se nós ficarmos só vindo na igreja, se nós não determinarmos no nosso coração, a gente precisa mais do que vir à igreja, a gente precisa evangelizar, a gente precisa arrebanhar outras pessoas, a gente precisa trabalhar com pessoas. O problema é que pessoa dá trabalho. A pessoa, esses dias, semana passada, bem entre Natal e Ano Novo, eu fui abordado por 4 pessoas que não são da igreja. Eu fui abordado em açougue, eu fui abordado em mercado, eu fui abordado em lugar de carro, que vende carro. 2 lugares, porque eu ouvi, pastor, você é pastor? Então não sei o quê. 3 situações sobre casamento. Eu preciso de um conselho, eu preciso não sei o quê. 2 em Bauru, já falei sobre igreja, tem igreja, até passei já contato de pessoas lá. Mas as pessoas estão precisando de Deus, de uma palavra, de uma direção. Mas às vezes daí tinha duas situações aqui. Puxa, mas em Natal, Ano Novo, puxa, com família, com tudo. Não, posso conversar? Não, posso conversar, posso atender, vamos fazer. Quer que eu vou na tua casa, quer que não sei o quê, quer em casa, né? Mas não é nem da igreja, mas é assim, será que você não tem pessoas que, mas pastor, você é pastor, você recebe para isso, peraí, será que no céu Jesus vai falar assim, é verdade, porque você não recebia para isso, sabe, eu recebo, porque eu fico o tempo inteiro aqui para cuidar, para orar, para dirigir, para inclusive orientar você que você precisa se tornar alguém frutífero esse ano e tem gente que precisa da tua palavra, você precisa realmente se tornar mais acessível, porque se você fizer isso, você vai ser frutífero, porém,
Enquanto você faz isso para o Senhor faz 10 vezes mais para coisas da tua casa, para a tua vida, para a tua família. Tem muita gente que não faz, não trabalha, não se dispõe para os outros, porque, eu tenho muito problema. Meu querido, talvez o que o Senhor está esperando é você se colocar para o reino dEle, porque a palavra de Deus fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e essas demais coisas está falando sobre comida, sobre alimentação, sobre as necessidades do homem. O que Deus está falando, se você realmente entregar sua vida para mim, se você começar a frutificar para mim, eu vou suprir tudo aquilo que você precisa. Eu vou frutificar na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Terceiro, foco ou direção. Paulo fala, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou que ficaram para trás, e eu avanço, eu foco para as que estão na frente, ou estão adiante, eu prossigo para o alvo. Meu querido, muitas vezes, e esse ano, esse culto é o primeiro culto do ano, tem muitas vezes a gente ficar pensando no que foi o ano passado, no que aconteceu no ano passado, tanto de coisa boa como de coisa ruim. Mas o ano passado eu falei, o ano passado eu não fiz, o ano passado eu fiz, o ano passado, olha o ano passado. Você ficar olhando para trás, você vai esquecer de prosseguir, você vai esquecer. E quando Paulo fala, ele se coloca como um corredor aqui, ele está usando a figura de um corredor. Não dá, aqui nós tivemos, nós temos um corredor que correu a São Silvestre aqui, o Cadu foi lá correr a São Silvestre. Foi legal, Cadu, foi da hora. Depois você tem que contar a experiência aí. Correu para São Silvestre. O pessoal, tem gente que com certeza vai lá para curtir, para ver. Então esse corredor, ele fica olhando para os lados, ele vê, mas um corredor profissional que está lá competindo, que precisa ganhar, ele não vai ficar assim olhando para trás. Espera aí, deixa eu ver. Nossa, olha quanta gente. Nisso daí ele já perdeu a sua posição. Ele já perdeu. Você pega uma corrida mais curta ainda. O que Paulo está falando, gente, eu tenho um objetivo. Eu quero focar em Cristo, eu quero conhecer Ele, eu quero fazer o que Ele fala, eu quero viver como Ele viveu, eu quero experimentar o seu poder, o poder da sua ressurreição. Para isso eu preciso focar nele. Eu não vou ficar, não, mas peraí, e aquilo, e a cor da parede, e a cor da igreja, e não sei o quê, e o que o outro falou, que um dia, aí o irmão olhou para mim, o irmão não cumprimentou, eu não sei quem, eu não gosto disso, eu já fui em 3 igrejas e todo mundo tem gente ruim, e vai ter gente ruim na tua família, tem gente ruim, nem por isso você muda de família. Tem gente ruim, gente que defeito, tem gente em todo lugar. Eu tenho defeito, você tem defeito, gente na outra igreja vai ter defeito, gente, onde tem gente tem defeito, e você vai ficar olhando para defeito, você perdeu o alvo que é Cristo, que realmente se conectar à videira para poder produzir. O que Paulo está falando, olha, eu não fico, e sem falar também nas coisas, das nossas falhas, dos nossos erros, porque tem gente que fica assim, eu já comecei na igreja 5 vezes e parei, por isso que eu não volto, porque acho que eu não consigo firmar. Eu já comecei na academia umas 5 vezes também, e vou começar de novo, e não tem problema. A gente, seja relacionamento, você já namorou 10 e depois acertou, você ficar olhando para trás, tem gente, sabe, a gente precisa de alguma maneira olhar para Jesus, ter foco, saber que a questão não é ficar olhando o que eu errei, o que eu deixei de fazer, aonde que eu pequei. Eu sei que eu tenho um foco, e esse ano, se o ano passado não deu, se o ano retrasado, o que passou, eu sei que 2024 está na minha frente. 2024 eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Se Deus está falando para mim que eu vou prosperar, se Deus está falando para mim que eu vou frutificar, e se eu já entendi que a questão da frutificação, da bênção tem um alvo, um foco, que é Jesus, é a bênção dele, é a palavra dele, é obedecer ele, é estar olhando para ele, é isso que eu vou fazer, porque se eu fizer isso daí, eu estou entendendo, e é isso que eu quero falar para você. Meu querido, se você firmar os teus passos no caminho do Senhor, com ele, olhando para ele, para a palavra dele, seguindo ele, meu querido, não tem, a hora que você olhar, mas eu não, sabe por que tem gente que não faz isso? Porque fica olhando para o marido, fica olhando para o filho, fica olhando para o vizinho, fica olhando para a igreja,
e acaba nunca fazendo. E nunca fazendo, nunca vai receber os frutos. Porque os frutos só vêm quando nós nos conectamos ao alvo. Então que esse ano você possa olhar para o alvo, ter esse foco. Neemias, quando ele estava construindo, ele tinha um objetivo: eu preciso construir os muros, restaurar essa cidade aqui. Vinham os inimigos tentando, porque o inimigo vai tentar. O inimigo vai tentar fazer na domingo, você vai falar, depois você vai sair daqui animado, eu tenho certeza. Você vai sair daqui falando, cara, domingo eu vou no culto, sábado eu vou nos jovens, eu vou fazer alguma coisa, eu vou, amanhã, depois da manhã já vai ter o inimigo lá tentando fazer alguma coisa para você não, domingo não deu, puxa, mas do outro eu vou. Não, você precisa ter um foco. Fala, não. Neemias, quando o inimigo tentava, ele falava assim, não, eu não paro, porque eu estou fazendo, eu estou comprometido com uma grande obra. Esse ano, se comprometa com uma grande obra chamada Jesus Cristo, o reino dele. Não pare por nada, porque daí você vai ver 2024 se tornando um ano da frutificação para você e para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Por último, um olhar de futuro. Eu poderia colocar um olhar de eternidade, um olhar... Mas eu queria colocar um olhar de futuro, porque hoje a nossa vida está muito... As pessoas, principalmente essa geração, olhando aqui agora. Paulo fala no versículo 14, prossigo para o alvo. Ele sabe por que ele faz tudo isso? Sabe por que ele é focado? Sabe por que ele se dedica? Ele tem determinação? Sabe por que ele tem uma santa insatisfação? Porque ele tinha um olhar de futuro, um olhar de eternidade. Sabe aquela pessoa que, quando eu vou trabalhar cedo e eu quero pagar, eu quero ter registro, eu quero trabalhar registrado porque eu quero ter uma aposentadoria. Eu não quero, eu posso até receber menos, mas eu quero ter uma garantia lá no futuro. É uma pessoa que pensa no futuro. É uma pessoa que, não, eu vou estudar, em vez de eu ficar brincando, em vez de eu ficar curtindo a vida, a balada, eu vou estudar porque eu quero ter uma faculdade, porque eu quero ter um trabalho melhor, porque ali na frente eu quero ter uma condição melhor. É alguém que pensa no futuro. Ele está, eu posso me privar hoje, eu posso ter mais trabalho hoje, eu posso ter que investir mais hoje, mas por quê? Porque amanhã eu quero ter uma recompensa. Hoje quase ninguém pensa nisso. Eu falando no natural, que dirá no espiritual. Paulo, quando ele fala isso, a gente às vezes pensa que Paulo, cara, o que fazia Paulo correr? O que fazia Paulo? Paulo deixou tudo isso, a posição, o dinheiro, tudo isso para ficar sendo preso, para ficar sendo maltratado por causa da coroa da justiça, por causa do prêmio do chamado, por causa da participação. Ele fala, tem um versículo, não lembro aonde, aqui mesmo, acho que aqui ele já fala, ele fala, eu quero participar dos sofrimentos de Jesus. Mas aí depois ele fala, sabe para que ele quer participar do sofrimento de Jesus? Para poder participar das glórias de Jesus. Esse Paulo não é tão bobo não. Tem gente que fala, Jesus fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai acontecer o quê? Perdê-la. Agora aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la, vai ganhar. Tem muita gente achando que, eu sou esperto, sabe por quê? Porque ganhei a vida, ganhei aqui, ó que vidão que eu tenho. Eu acho que Jesus está assim, e Paulo está assim também, esse Paulo, bobinho. Esse daí perdeu a vida, esse não soube, não teve um olhar de futuro, só pensou no aqui e agora. Está achando que ganhar a vida é ganhar esses míseros 80, 90, 100 anos. Esses 100 anos de dores, de sofrimento, de dificuldade. Esse daí não soube poupar no banco eterno, não soube realmente a maravilhosa, aquilo. Você sabe que eu acho que Paulo tem uma vantagem sobre nós. Só que é uma vantagem que a gente podia ir atrás, correr atrás. Você sabe que Paulo, ele fala, conheço um homem, é outro texto, que se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas e ouviu coisas que não é lícito falar. Para mim, ele teve a visão da eternidade. Para mim, ele viu o que esperava ele. Acho que por isso que ele... acho que Deus falou assim: Paulo, eu sei que você está sofrendo muito, você está sendo açoitado, você está sendo preso, você está sendo... Então, só vou dar um gostinho para você ver, para você não desanimar, para você não ficar tão para baixo. Vem aqui para cima, vou te pegar aqui, vem aqui, olha o que te espera. A hora que o nego estiver batendo, você fecha o olho e lembra do que te aguarda aqui, Ele fala. Então, às vezes a gente não tem, daí a gente ouve esses idiotas falando: não, eu prefiro ir para o inferno, porque lá no inferno vai ter carnaval, vai ter churrasco, vai ter bebida, vai ter não sei o quê. No céu eu vou ficar tocando arpinha. Daí é a cultura do mundo. E daí tem um monte de gente que acha que é assim, que vai ser assim. E daí a turma inveja, curte, aproveita e não tem a visão de eternidade, não tem o olhar de futuro. Se nós tivéssemos, nós iríamos investir muito mais. A gente ia falar assim: você quer saber, 2024, o que é que eu preciso fazer? Preciso regaçar minha manga. Não, eu quero evangelizar, eu quero orar, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero viver tudo. Eu quero fazer igual Paulo, eu quero conhecer, eu quero... não, mas eu quero... Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero usar para a glória dele. Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu vou receber a coroa da justiça. Eu vou receber o prêmio desse chamado celestial que eu tive, e que eu aceitei, e que eu vivi. Que todos nós, esse ano 2024, se nós vivermos com essas características, com esses princípios, nós vamos viver 2024 de uma maneira extraordinária, porque vai valer a pena eu me esforçar. Preciso dedicar? Mas eu vou me dedicar. Por que você não se dedica? Se alguém chegasse aqui e falasse assim: se você trabalhar um mês ali, trabalhar esforçado pra caramba, na próxima mega da virada eu coloco teu número lá, você ganha. Você ia trabalhar igual doido. Não, o que precisa fazer? Não, você precisa trabalhar como nunca. Não, mas daí depois no final do ano, na mega da virada, você vai se tornar milionário. A gente ia fazer. Agora a gente tem uma promessa de que aquilo que olho nenhum viu, e olha que os nossos olhos já viram coisa bonita. E hoje você não precisa nem ir, você vai para a internet, você vê foto do Nordeste, de cada lugar lindo. Olha que os nossos olhos já viram coisas maravilhosas. Você olha para a Nilva assim, meu Deus, você olha para tua esposa, você olha para o teu marido, você olha para os teus filhos, são coisas lindas. Mas Deus fala: aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu. Daí você vai para os filmes que a gente assiste, os filmes estão cada dia mais extraordinários, de imaginação, que o homem imagina, Aquaman, e daí você vê o mundo lá no fundo do mar, Atlântida, e você vê tanta coisa absurda, mas linda. Daí tem esse mesmo texto, fala: aquilo que homem nenhum conseguiu... Alô? Aquilo que homem nenhum conseguiu imaginar. Então olha só, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem imaginação conseguiu imaginar. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você acha que é pouca coisa? Eu quero viver isso. Só que isso é para aqueles que estão dispostos a colocar a vida dele hoje. Talvez perder a sua vida hoje. Porque quem estiver disposto a perder a sua vida, ou colocar a sua vida para o reino, para o Senhor, realmente falar tudo isso, posição, dinheiro, fama, eu quero conhecer a Cristo. Porque assim que eu fechar os meus olhos, eu vou conhecer tudo aquilo que Ele preparou para mim. E aqui a gente experimenta já paz, alegria e tantas outras coisas. Mas esse olhar de futuro, de eternidade, a gente precisa ter. Porque homens, se a gente não for capaz de dedicar, de entregar a nossa vida por Cristo, pela causa, a gente vai continuar sendo uma igreja
ou discípulos, que tudo vale mais. A gente não tem tempo de evangelizar, a gente não tem tempo na igreja, a gente está cansado, a gente não sei o quê, a gente se dedica para tudo o resto. Você sabe qual, não lembro quem disse essa frase, se a gente não, como que é aquela, que se você não tem algo para que morrer, se você não encontra uma causa que vale a pena morrer, você ainda não encontrou uma causa para qual vale a pena viver. É mais ou menos isso. Os discípulos, aquela igreja primitiva, produziu frutos como nunca, porque estava disposta a morrer. Você sabe qual é a religião hoje que mais cresce no mundo? Não é o cristianismo. O cristianismo, infelizmente, hoje, de verdade, não tem crescido, porque as pessoas não estão dispostas a morrer. Sabe qual é a religião que mais cresce no mundo? A religião dos homens bomba. É hinduísmo, né? Eu falei. O Islã. O Islã tem dominado a Europa. A França ali, os países da Europa estão dominados pelo Islã. Mas sabe por quê? Porque eles evangelizam. Mas sabe por que eles evangelizam? Porque eles são dispostos a morrer por aquela causa. Quem está disposto a morrer por uma causa, eles estão dispostos a viver por tal causa. Eu não sei hoje se a gente estaria disposto a morrer por Cristo. Então talvez a gente não esteja disposto a viver por Cristo. A gente está disposto a viver pela nossa casa, e a gente precisa estar mesmo. A gente está disposto a viver pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo pão. E Jesus um dia falou: vocês estão vindo por causa do pão. Não corra só atrás do pão que perece, mas corra atrás da vida eterna. Sabe, é uma palavra assim, para um primeiro culto do ano, só vai haver frutificação se nós começarmos a viver com intensidade, com dedicação. Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Vou conhecer como? Orando, lendo a Bíblia, participando mais, ouvindo mais a Tua palavra, realmente mergulhando mais nessa parte espiritual. Daí eu vou entender que o Senhor tem um chamado para mim, e esse chamado não é uma opção, é uma comissão, é uma grande comissão, não é uma opção. Eu preciso fazer discípulo. Mas para fazer discípulo eu preciso ser um exemplo de discípulo. Eu preciso ser alguém fervoroso, preciso ser alguém que seja apaixonado. Senão o máximo eu vou trazer alguém para ser igual eu. Alguém que senta na cadeira no domingo e vai embora. E o máximo que vai voltar no domingo que vem, olhe lá. Não sei se isso é discípulo. Talvez isso o máximo seja algum simpatizante do reino. E simpatizante é apenas... Aqui, fechando esse texto, Paulo está fazendo uma analogia sobre um atleta. Os espectadores não ganham o prêmio. Sabe quem que ganha o prêmio? É quem corre, é quem se esforça, é quem pratica, é quem vai para a ação. É esse que Paulo está falando, que se a gente não se tornar esse atleta, esse corredor, essa pessoa que se dedica, a gente não vai ganhar o prêmio. A gente talvez fique na igreja, olhando os corredores, olhando aqueles que vão ganhar, aqueles que vão frutificar, vão multiplicar. Talvez a gente vai ficar pedindo oração para esses atletas, mas eu espero que esse ano, aqui não tenha um espectador, que essa igreja seja uma igreja de atleta, que corra para o alvo e que frutifique para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?